Deus, exaltado, Senhor. Ah, Senhor, querido, por nossas transgressões, moídos, ó Rei da Glória, por nossas iniquidades, por nossas transgressões, meu Pai. Mas o castigo que lhe traz a paz, que nos traz a paz, estava sobre ti, Senhor. E por causa das tuas pisaduras, nós somos sarados, Senhor. Então nós queremos dizer, ó Rei da Glória, que tu és exaltado. Seja exaltado para sempre, ó Deus de toda a terra. Seja exaltado para sempre, ó Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Seja exaltado, Senhor. O Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome e és exaltado. Muito obrigada por esse cântico, obrigada por essa graça, por essa misericórdia, Senhor, de podermos estar aqui neste lugar, porque tu estás exaltado poderosamente acima de todas as coisas, tu és o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos falar da nona praga, que é a respeito das trevas que o Senhor envia para aquele lugar. Ele está ali entrando para tirar o seu povo daquele lugar de cativeiro. Então, nós temos algumas lições para aprender com isso que Deus está falando ali e fazendo no meio do seu povo. Nós temos a lição, nós estamos tratando de Êxodo, que começa lá desde o capítulo 3, ali, da chamada do Senhor para com Moisés, e fomos caminhando, estamos agora no capítulo 10, nós vamos falar a respeito da nona praga, está no versículo 21 do capítulo 10, amém? Então, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos o Senhor trabalhando com o seu povo para levar o seu povo para outro lugar, para que Faraó voluntariamente deixasse o seu povo sair para adorar. Mas, como Deus é presciente, ele sabia da dureza do coração de Satanás, ele já avisara a Moisés que verdadeiramente o Faraó não deixaria o seu povo sair para adorar. E depois, a partir da sexta vez, o Senhor vem e começa a dar sentenças ao coração de Faraó para que o poder de Deus fosse exaltado sobre o poder das trevas. Então, nós precisamos entender, aqui há uma guerra sim, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso pode acontecer na sua vida, e na minha vida e na sua vida. O Senhor pode trazer aí coisas que às vezes nós não conseguimos entender, Senhor, o que está acontecendo, que coisa terrível que se levantou, mas você e eu podemos entender que o Senhor tem um plano, um propósito, e essa é a temporada de juízo de Deus. Eu gostaria sempre que você se lembrasse daquilo que Deus está a fazer dentro daquilo que são as marcações dele, as tendas de encontro que o Senhor tem conosco a partir do momento de inverno, verão, não é primavera, vou colocar na ordem certa, inverno, aí depois vem a primavera, o verão, o outono, o inverno novamente. Então, irmãos, nós já temos aprendido que isso são verdadeiras tendas de encontro que o Senhor deixou para nós como igreja. Cada dia o Senhor deixou um lugar de encontro para nós, para que tenhamos vitória. De 7 em 7 dias, há um lugar de encontro para nós, para ratificarmos a vitória do Senhor e sairmos cada vez mais robustecidos e não enfraquecidos, que são os shabates, não é? Os sábados do Senhor. Então, cada dia mais o Senhor está nos chamando para um lugar para conhecermos e reconhecermos o amor de Deus. Então, nós temos entendido que dentro dessa temporada que estamos no mês de Adar, no último mês do inverno, esse verdadeiramente é o 12º mês do calendário oficial de Deus. Então, Deus já está se programando para executar uma sentença total sobre o adversário. Nós vamos ter aí na temporada, não é de Adar, logo nós vamos ter a Páscoa, nós vamos ter aí o Purim. Então, já quero já te avisar. Hoje nós vamos trabalhar com a penúltima praga, não é? A nona praga. E aí nós vamos falar da 10ª praga depois que falarmos do Purim. Amém? A partir de amanhã, nós vamos começar aí um treinamento para decretos que iremos estabelecer no Purim. No Purim vai ter as pregações próprias. O apóstolo Alexandre estará voltando a partir do dia 2, não é? Essa semana, hoje, por exemplo, ele vai fazer uma participação especial. Glória a Deus por isso. Porque eu falei para ele que ia clonar a revelação que ele teve. Aí ele falou assim, faz isso não. Eu falei para ele, eu acho que eu vou ficar sem inspiração para falar hoje, então. Aí ele falou que vai falar conosco a revelação que o Senhor deu, não é?
A respeito de trevas, foi tão interessante que ele começou a falar, o senhor falou comigo sobre trevas, e eu falei para ele, aham, você sabe do que nós vamos falar hoje, né? Ele falou, do quê? Eu falei, aham, aí ele falou, trevas? Eu falei, sim. Então, brinquei com ele que ia clonar, não é a revelação que Deus tinha dado, aí ele liberou para mim. Mas eu creio que essa palavra está com ele dentro daquilo que Deus revelou, não é? Aí ele vem e vai trazer para nós. Graças a Deus, já preparei aqui o lugar para ele, colocar as pernas e ficar esticadinho aqui, vai dar bom. Amém, amados? Agora, voltando aqui, nós vamos fazer essa pausa a respeito da morte dos primogênitos para adequá-la lá para a temporada da Páscoa. É verdade, irmã, glória a Deus por isso. Lá para a temporada da Páscoa. Então, a partir de amanhã, começaremos a falar como realizar decretos, o que Deus quer de posicionamento para decretos. Nós vamos começar a entender isso. Por quê? Porque estamos debaixo da unção de Dan. E Dan trabalha como juiz. E nós precisamos começar a nos posicionar como juízes que somos na presença de Deus. Então, você já vá se preparando, nós temos aí um excelente fundamento que deve estar norteando a sua vida. Você vai precisar se revestir da paternidade de Deus por fé. Amém? Em nome de Jesus, você vai se revestir dessa paternidade. Você vai entrar nesses lugares e começar a permitir que o Senhor te estabeleça como pai, e a partir disso você já vai começar a falar para o adversário. Então vamos aí, você já ore para que o Senhor nos traga decretos, e eu posso, vamos ver conforme o Senhor for trazendo as revelações, não é? Então, nós podemos, às vezes, treinar algum decreto aqui juntos para poder já impurir e fazermos algo. Vamos ver como Deus vai formatar tudo isso. Mas eu estou muito animada com isso que o Senhor começou a falar sobre o que é a pretensão dele, a intenção dele para o tempo da manifestação do nosso Purim. E eu creio que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui, nessa parte das trevas, o que eu entendi hoje? Irmãos, se você ler aqui, olha o que Deus começa a fazer. Aqui, irmãos, Deus, ele não vai falar mais com o faraó. Observe que Deus ele vem dar um comando direto para Moisés. Quando esse faraó, irmão, chega nessa parte de começar a negociar, vai só os homens, vai assim, vai assim. E ele negocia, vai voltando atrás, voltando atrás. Aqui nas trevas, Deus fala: acabou o tempo da negociação, Moisés. Vai lá e libera trevas sobre eles. E você vai ver o que são essas trevas que Deus está liberando. Mas como eu vou voltar aqui um pouquinho antes, mas como eu estava falando, conforme Deus ia trabalhando no retirar o seu povo do Egito, ali ele estava querendo revelar algo para nós como povo de Deus. Então ele queria sim tirar o povo do Egito, mas ele também queria tirar o povo da casa da servidão. E como ele estava querendo fazer isso? Ao mostrar os seus sinais. Por isso que é um povo que acabou sendo injustificado diante daquilo que ele passava no deserto. É um povo que teve que cair diante daquilo que o Senhor verdadeiramente tinha proposto. Eles não poderiam entrar, porque Deus, enquanto ele estava ministrando ali as trevas contra os deuses egípcios, que era um dos intentos, ele também estava educando o seu povo para que o seu povo cresce nele. Então, entenda, tudo que você tem vivido com o Senhor não é uma manifestação de coitadismo, não é uma manifestação Deus está judiando de mim, é Deus trazendo os teus adversários para você dar sentença contra ele. Não é para nós passarmos uma vida inteira culpabilizando pessoas. Ah, é minha mãe, ah, é meu marido, ah, é a igreja, ah, é o pastor, é não sei o quê, é o grupo de louvor. Sabe, o Judson de Oliveira, ele canta, ele tem um hino que chama Terra Seca. Se o apóstolo Alexandre puder colocar já no grupo, é um hino excelente, irmãos. Ele fala: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E ele fala: vem encharcar, encharcar, encharcar essa terra seca. Por quê, irmãos? Porque enquanto responsabilizamos até o Senhor dele não ter feito algo por nós, quando ele já fez tudo na eternidade passada, nós não conseguimos assumir as nossas culpas, e isso nos leva a um lugar do quê? Um lugar de travamento. Porque não assumimos que a culpa é nossa. Nós vamos só transferindo a responsabilidade. Não tem Deus te livrar dos cativeiros, livrar dos paradigmas que estão dentro da tua alma e da minha alma, que estão nos mantendo presos. Enquanto você fala: ah, é o meu marido, que eu já falei, ah, é meu filho, ah, é minha mãe, ah, é minha sogra, ah, é meu pai, ah, é o pastor da igreja. E aí você vai aonde? Vai lá parar no Senhor Jesus.
Aí o que acontece? Não tem como ele mudar, irmãos. Não tem como ele mudar as nossas vidas. Então, o que Deus estava fazendo aqui, uma intenção, eu quero tirar vocês dessa casa, dessa terra, eu quero tirar vocês daí. Eu quero libertar vocês. Eu quero executar juízo contra Satanás e seus demônios. Eu quero declarar que verdadeiramente eu amo vocês. Olha quanta coisa Deus quer fazer através de feitos ali naquele lugar no Egito. E ainda Ele quer nos educar, irmãos. Ele quer falar, olha, quando você sair desse lugar de prisão, eu quero que você saia cheia das revelações que eu dei para você executar juízo sobre esse lugar. Eu quero que você carregue uma bagagem espiritual poderosa para poder ajudar as outras pessoas que vão estar nos mesmos lugares onde você se encontrou. Então, o que Deus esperava? Deus esperava que aquele povo, assim, entre aspas, né, sentasse numa arquibancada e começasse a assistir maravilhosamente os feitos do Senhor. E transformasse os feitos do Senhor em caminhos plausíveis, caminhos palpáveis, caminhos onde ele pudesse andar e falasse, só o Senhor é Deus, ele é vitorioso. Então eu vou aprender com os feitos do Senhor o quê? Ele está sentenciando mosca, ele está sentenciando piolho, ele está sentenciando saraiva, ele está sentenciando raios, ele está enviando agora trevas espessas. Ele quer me ensinar alguma coisa. Que amor curioso que é esse? Que está sentenciando o meu adversário diante dos meus olhos. Você entende? Quando Deus levanta alguém, nós temos usado muito esse tipo de palavra nesse lugar. Quando Deus levanta, ele faz subir uma sujeira, seja na sua casa, seja na sua vida, seja no ministério, seja onde for. Não é para a tua derrota, é para a tua e para a minha vitória. Só que é preciso tratar isso. Trate isso. E fale, Senhor, é a tua oportunidade de me amar. Shalom, missionária Fátima. Shalom, irmã Lilian. Em nome de Jesus. É a oportunidade que Deus está te dando para receber amor de Deus. Ele fala isso claramente, olha, não é para teu castigo, é para a tua edificação. Eu estou querendo te honrar. E aí, o que acontece? O que Deus está esperando? Que a gente veja a diferença com o qual ele vai nos tratar, irmãos. Às vezes, pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, sim, em nome de Jesus. O Senhor, às vezes, pessoas que estão ao nosso redor estão passando pelos mesmos problemas que nós estamos, não tem consolo, não tem esperança. Às vezes tiram a sua própria vida, porque não tem ninguém que as direcione, que as ampare. Então, o Senhor está falando para você, veja a diferença. Eu estou querendo te ensinar como eu trabalho. Eu estou querendo transferir para você uma unção que despedaça o jugo. Agora, vai caber se você vai querer isso ou não. Se você vai se posicionar como uma vítima ou se você vai verdadeiramente se posicionar como aquele e aquela que acredita em mim. Vai caber a nós decidirmos. Então, o Senhor está naquela expectativa, momentos finais dos rounds ali contra o faraó, que estava cheio de si mesmo. E aí Deus vem e ele fala para Moisés, Moisés, agora você não vai falar com o faraó. Agora você já vai dar a ordem do juízo. E é o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Vamos começar a aprender que ordem de juízo nós vamos dar, porque depois, quando se manifestar Esther, você vai saber qual é a sua posição e qual a palavra que vai sair da tua boca para decretar a ordem do Senhor contra os teus adversários. Porque daqui a pouco a primavera vai chegar e os teus adversários já têm que estar aos pés do Senhor. Para você e eu já começarmos um tempo de colheita, um tempo de ver o nosso campo florescendo. Nós começarmos a sentir o bom perfume de Cristo. É isso que é para acontecer na primavera. Nós vamos pelejar com a batalha vencida já, irmãos. Olha que descanso que o Senhor quer te dar e me dar. Então, aqui o Senhor vai e fala para Moisés. Ele fala assim para Moisés, isso é processo, amém? Isso é treino. Treino, haverá treino. Hoje, uma irmã falou assim para mim, mas apóstolo, eu passei por isso, daquilo. Irmã, você está sendo treinada. Você está entrando no império das trevas com a palavra de Deus. O império das trevas, ele vai se movimentar. Então, se você sentir alguma coisa de diferente, alguma resistência, ou às vezes o apóstolo não é muito de sentir essas coisas, mas às vezes ele fala, nossa, hoje foi pesado, hoje estava difícil. E você passar por algumas coisas, hoje parece que a palavra não rompeu, parece que eu não estava falando coisa com coisa, ou eu que sou assim um pouco mais sensível, né, a determinadas coisas, vou falar, meu Deus, que oposição, que isso, que aquilo. Então, se você está passando por isso, eu falei para a irmã, saiba que você está sendo treinada.
O adversário está se opondo, te resistindo. Isso é glória, irmãos. Não é para nós nos apoderarmos no sentido de falar assim, eu que estou fazendo alguma coisa errada. Não, você não está fazendo nada errado, você está fazendo certo. E o adversário está sentindo o peso da tua influência. Isso, glória a Deus. A irmã Vanessa aqui é bem escoladinha naquilo que é o treinamento de Deus. Então, o que, que acontece? Você está sendo treinada para que quando você tiver que ir para lugares mais altos, você já saiba, opa, isso é uma oposição. Opa, isso aqui é o adversário tentando me resistir. Opa, isso aqui é uma distração que o adversário está fazendo. Mas o que acontece conosco, porque foi nos ensinado que o povo de Deus não precisa guerrear, porque já foi tudo feito. Que mentira foi essa que pregaram para nós, irmãos? Está tudo feito no sentido dos céus. Logicamente, no nosso espírito está tudo pronto, o Senhor já falou, está tudo pronto, mas nós temos que puxar para a terra. Se assim não for, o Senhor não deixaria uma palavra tão contundente como a oração do Pai Nosso. Ali estava falando, olha, quando vocês forem orar, orem dessa maneira. Os meninos tinham pedido para Jesus ensinar como a orar. E aí Jesus vem e fala para ele, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então a vontade de Deus não está sendo feita na terra, enquanto nós não formos orar e puxar para baixo. Então pare com essa ilusão, isso é mentira. Isso é mentira, é engano, para que a igreja cada vez mais antes, vai dar tudo certo, nada contra o hino, mas nesse ufanismo, nesse triunfalismo vazio, que não leva ninguém a nada. Eu sei que Cristo, irmãos, ele é triunfal, aleluia, ele já triunfou, a palavra de Deus diz que ele nos leva em triunfo, mas preciso ter um posicionamento, não é automático. Vai precisar de você e de mim, posicionados, como a irmã falou, posicionados. Não é de qualquer maneira, não, irmãos. Precisamos sair dessas ilusões religiosas que colocaram na nossa vida. Amém? Aqui, veja aqui, então. Que coisa tremenda que Deus fez aqui com Moisés. Então, entenda, você e eu, como Moisés de Deus, estamos recebendo comandos da parte de Deus. Olha o que aqui vai acontecer. Disse o todo existente para Moisés: estende a mão em direção ao céu e haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas espessas que possam ser apalpadas. Olha o que Deus está falando. Eu quero agora, Moisés, que você chame uma manifestação e não me engane resistir ao diabo. Sim, isso, eu creio que é esse endereço mesmo, mas a palavra de Deus fala, sujeitai-vos a Deus. Então, se você se sujeita a Deus, você entra por um caminho de resistência. Então, Moisés já começou a resistir aqui às obras do diabo. Eu estou me sujeitando a Deus. Eu estou fazendo tudo conforme o Senhor está me mandando. Então, agora eu ofereço uma resistência a Faraó. Ele está falando que o meu povo, que Deus me comissionou para estar à frente, não vai sair para adorar. Mas o meu Deus está me mandando agora fazer um sinal. E sabe qual foi o sinal? Trevas. O Senhor falou, trevas que se possam apalpar. Aí você vê lá, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas no Egito. 3 dias. O que é caminho de 3 dias? Normalmente é o caminho da cruz, onde Jesus passa pela morte e a ressurreição. É um caminho de inferno, mas é um caminho de ressurreição. E a palavra de Deus, irmãos, diz para onde vão aqueles que verdadeiramente não estão com o Senhor. E aqui é um anúncio para o lugar onde Faraó deveria ir e os seus deuses também, para as trevas espessas, para as trevas que deveriam ser apalpadas, onde há ranger de dentes, há fogo, há verme que não apaga. É para esse lugar onde Deus estava mostrando. É um pré-anúncio para aquilo que vai acontecer com Satanás e seus demônios, quando Deus inaugurar lá para sempre o Gênena, o inferno definitivo. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos. O Senhor está falando, tenha expectativa. Eu estou fazendo algo no meio de vocês. Eu estou ensinando vocês a guerrearem, a se posicionarem como verdadeiro filhos de Deus. Então, tomem agora esse lugar, não um entusiasmo vazio, é como eu estou falando, nós vamos ter uma mudança de ano. Mas não porque eu vou vestir uma roupa colorida, não porque eu vou dar 3 pulos na onda, não porque eu vou comer lentilha, não porque eu vou pôr semente de romã na minha carteira, não porque eu vou fazer qualquer obra de superstição. Não, não é por isso. É porque eu vou me posicionar nos planos de Deus para mim, eu vou executar juízo aos adversários que o Senhor está me mandando a executar, aí sim eu vou ter um ano produtivo. É isso que Deus está falando. Vai plantar, vai semear o que você quer colher.
Arranca o que tiver que arrancar e vai plantar aquilo que você quer colher. Isso é virada de ano, irmãos. Isso verdadeiramente é o, como chama? Agora me esqueci. Como fala o nome do ano novo? Se alguém souber, põe aí, por favor, que eu estou esquecida agora. Rosh Hashanah, acho que é isso. O ano novo. Rosh Hashanah. Um novo ano. Isso é um novo ano na presença de Deus. Estamos no último mês do ano, mês de Adar. Vai começar Nissan Abib, que é início, espiga, que são coisas novas que vão chegar nas tuas mãos. Então precisamos entender isso. Então o Senhor vai nos ensinar a decretar, a sair falando para o adversário. Você vê as trevas? Dá para palpar? É o lugar que você vai morar para sempre. É o lugar onde você e essa corja que não se posiciona diante do Senhor, que só quer o seu próprio interesse. É nesse lugar onde você vai estar. Você entende o que Deus estava fazendo aqui para Faraó e seus demônios? E aí o combate, irmãos, não é mais um combate de que eu vim aqui para você deixar o meu povo sair para adorar. Eu vim aqui para falar para você, o teu destino é esse aqui, ó, é trevas. Eu estou sentenciando o poder do sol. O Deus do Egito é o Deus do sol, é o Deus Ra. Então eu vou agora sentenciar o poder desse Deus. É o nono Deus que eu estou cortando o governo dele. Olha que coisa tremenda. Deus estava fazendo no meio daquele povo. Coisa maravilhosa que Deus estava fazendo. E por conta disso, Moisés foi anunciar para ele: esse é o seu destino. Porque você não terá parte na morte do primogênito. Quem é o primogênito? Aliás, o unigênito de Deus. Você não terá só parte nesse negócio que Jesus vai fazer na cruz do Calvário. Nessa transação de comprar o homem de novo com sangue, uma moeda caríssima que Deus vai pagar. Você não vai ter sorte, porque esse aqui é o anúncio do teu destino final. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Isso é poder de Deus para nós. Agora, como vamos nos comportar diante dessa expectativa? Ai, apóstolo, não estou entendendo muito bem o que você está falando. Vai pedir revelação para Deus. Ele vai trazer, na medida que você precisa. Não se compare. Mas parece que a apóstola tem mais entendimento. Talvez eu tenha um pouco mais de entendimento. Mas na medida que você precisar da revelação para ter vitória contra eles que devem morar para sempre, para a eternidade, lá nesse lugar de trevas, o Senhor vai te dar a revelação. Não se compare. Fique tranquila, porque Deus conhece a idade espiritual. Nós estamos com o nosso netinho Dom. Então, hoje o Mateus fala algumas coisas para ele, eu falo outras, o Alexandre outras, a Letícia outra. Ninguém vai exigir nada do Dom. Simplesmente vamos falar para ele as coisas pertinentes a ele ser um novo nascido. Então, qual é o estágio que você está? Deus vai falar com você no seu estágio. Não fique preocupado. Mas é muita coisa, muita informação. Para de reclamar. Para de ficar preocupado com isso. Vá na presença de Deus. Deus, o que é meu, eu quero pegar. E Deus vai trazer a medida que você precisa para o seu dia, para que você vença. Deus não como é que fala? Desavisado, irmãos. Deus é vigilante. Ele não dorme. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é o guarda fiel de Israel. Amém? Aleluia. E aí Moisés vem, estende a mão e houve 3 dias de densas trevas em todo o Egito. Aí depois, ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se das suas habitações durante 3 dias. Era treva palpável, irmãos. Aí vem lá. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. Você está vendo como Deus quer te ensinar? O problema é que, como são coisas espirituais que Deus está fazendo, e às vezes nós não estamos vendo, não é? Então nós falamos, eu não estou vendo nada disso. Creia, ainda que você não veja. Deus é fiel. E se ele está falando que ele está sentenciando, é porque ele está de voz. A tua parte é dar voz. Deixa Deus executar juízo. Daqui a pouquinho você vai ver Deus está chacoalhando. Daqui a pouquinho você só vai ver cabeça de demônios caindo aí aos teus pés diante do Senhor. Daqui a pouquinho você vai ver aquilo nascer e você fala, mas da onde veio isso? Aí Deus vai falar, daquilo que eu plantei dentro de você. Você comeu, você regou com as águas da minha palavra, você teve fé e agora eu estou trazendo a evidência. Não se ocupe em ver o fruto pronto agora. Ocupe-se em liberar a palavra. Ocupe-se em fazer aquilo que Deus está mandando você fazer e trazer a revelado aquilo que Deus está te chamando para você fazer. Não queira fazer a parte de Deus, porque nós vamos ficar cansados. Hoje falamos a respeito das vestes sacerdotais. Há uma ombreira que você e eu não podemos carregar. E há um peitoral de juízo que também não podemos carregar.
E há uma sobrepeliz ali que chama, que tem os sinos e as romanas que nós não podemos carregar. Mas o sumo sacerdote pode. Então você, como sacerdote, carregue só a veste que você pode carregar. Você é sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. E por causa do sacerdócio dele, nós podemos entrar no sacerdócio com perfeição e executarmos o que é que o Senhor quer que nós executemos nessa temporada. E ele quer que você entre na presença de Deus como sacerdote, mas depois saia como rei, decretando, que é o que aconteceu com a rainha Esther lá em Purim. Primeiro entra-se como sacerdote, depois sai como rei. Vou decretar. Toma o anel do rei aí. E aí começa a fazer os decretos novos. E Deus vai dar essa graça para mim e para você, para sentenciarmos o adversário, como Moisés fez aqui. Deus falou para ele. Deus falou para ele, vai lá e levanta as tuas mãos aos céus. Por 3 dias. Aí ele decreta. Irmãos, o profeta Elias falou, diante da face de Deus, o qual eu estou falando, não haverá chuva por 3 anos na terra. E não houve. Em nome de Jesus. Nós precisamos pegar esse tipo de calibre de palavra. Calibres de palavra, onde o adversário trema diante da presença de Deus em nós. Não é por nossa causa, claro, mas é por causa do Deus que nós servimos. Só que precisamos que ele cresça dentro de nós. E ele pode crescer à medida que você aproxima para o problema que você está enfrentando. E ele não vai fazer você ficar menor do que o teu problema. Ele vai crescer você. Porque ele cresce dentro de você o suficiente para que o adversário, quando venha querer te ver e fazer algo contra você, ele vai falar, olha, com quem ela está acompanhada? Com quem ele está acompanhado? E ele terá que retroceder. A nossa parte é deixar Cristo aparecer e a gente sumir. Essa é a nossa parte. E ele vai fazer. E Moisés levantou as mãos e as trevas vieram, não podiam se locomover, nem nada, mas havia luz natural para aqueles que estavam com Cristo. E aí veja o que acontece. Veja aqui o que aconteceu, irmãos, que coisa tremenda. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servir ao Deus existente de vocês. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão ir com vocês. Aqui é a proposta de Satanás, é a proposta final. Ele fala, deixa as finanças, deixa o gado, deixa o que você pode sacrificar ao Senhor. Satanás, ele é astuto. Ainda que ele pode até, entre aspas, aquele faraó podia, vamos conjecturar, não poderia nem conjecturar, poderia nem conhecer o sistema que Deus iria levantar. Vamos colocar assim. Mas, com certeza, o adversário sabia que precisaria de sangue. Então ele fala, deixa para oferecer aquilo que você tem que oferecer ao Senhor, o sacrifício que você tem que fazer ao Senhor, o Deus de vocês, deixa aqui nas minhas mãos, deixa o recurso, deixa a oferta, deixa o sacrifício. Ele é mentiroso, irmãos. Precisamos levar tudo. Porque aí Moisés dá uma resposta para ele. Olha, nós vamos adorar ao Senhor e temos que levar tudo. Porque não sabemos o que haverá que Deus vai pedir. Nenhuma unha vai ficar na tua mão. E é exatamente isso que nós vamos precisar fazer com ousadia. O que está dentro da tua vida e na minha vida, que está em trevas, que o Senhor já está executando juízo e falando, ó, os teus adversários estão sentenciados por mim, e agora eu quero que você tome posição e traga todo mundo. Aí o apóstolo Alexandre, se quiser ir chegando, já vou passar a palavra para ele. Então, irmãos, o Senhor está falando comigo e com você. Então, nós precisamos agora tomar uma posição e entender o que são essas trevas para as nossas vidas. E começarmos a sentenciá-las em nome de Jesus. Começarmos a dar crédito à voz do Senhor. E falarmos com Deus de maneira clara. E com o adversário também falar, nenhuma unha você vai levar ou vai ficar para você. Em nome de Jesus. Aí ele está chegando, ele vai falar a respeito. Vou deixar tudo com ele, não é? Em nome de Jesus, amém? Não posso virar a câmera, mas vai dar para ouvir bem a voz dele, em nome de Jesus, que ajuda? Não? Vai dar conta? Amém. Glória a Deus. Shalom, boa tarde. Está ouvindo aí? Está dando para ouvir bem, irmãos? Amém? Amém. Está ouvindo? Está ouvindo. Missionária Fátima fez um dedão assim. Glória a Deus. Obrigada, irmã Glória a Julia, Deus. também. Então, shalom, boa tarde. Glória a Eu Deus. quero agradecer pelas orações, agradecer pelo carinho, pelas intercessões. Que o Senhor os recompense em nome de Jesus. Estou
cada dia melhor para a glória de Deus. Eu creio que em breve estaremos aí na ativa novamente, mais fortes, mais saudáveis, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. João capítulo 11, versículo 9 vai falar assim: Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Então, aqui, irmãos, eu estava pensando esses dias a respeito de algumas coisas, e essa palavra, ela me veio porque o que nós temos de entendimento, de palavra que Deus nos dá, ela se torna luz para nós. E se nós andarmos fora disso, automaticamente estaremos andando em trevas, estaremos andando à noite. Então, se você for ver quando Davi foi buscar a arca, a presença de Deus ali, e aquele carro de boi ele tropeça num lugar, numa ilha que não tinha exatamente o significado daquele lugar, era um lugar que não se tropeça. E ali tropeçou. Por quê? Porque Davi estava andando de noite. Ele estava tentando trazer a arca, ele estava tentando trazer a presença à maneira dele, imitando a maneira dos seus adversários, e isso se tornou para ele trevas, porque ele teria que ter uma palavra, uma forma de trazer a palavra, de trazer essa presença. E quando ele vai fazer da forma dele, ou imitando os seus adversários, então isso para ele é trevas. E quem anda de noite vai tropeçar. Então, para a minha vida, nessa palavra que nós vemos aqui de João, o que, que eu entendo que isso vai se formando em cada um de nós? Cada um de nós temos uma palavra, uma profecia, uma direção, que ela é universal, que ela é Bíblia, que ela é para todo mundo, e tem aquelas partes que Deus fala conosco, especificamente em algumas áreas. Por exemplo, para a minha vida, Deus falou assim, naquela época da casa, comece a ganhar perdendo o medo de perder. A partir daquele segundo que Deus falou aquilo comigo, se eu não entrasse nisso, eu ficaria mais atormentado ainda. Por quê? Porque eu estava em tormento, me veio uma palavra e que se tornou para mim luz. Ó, dentro dessas trevas que estão te perseguindo, dentro desse medo, dentro desse caos de você perder a sua casa, eu vou te trazer uma revelação, vou te trazer uma luz. Comece a ganhar perdendo o medo de perder. Se eu não entrasse naquilo exatamente naquele momento, a partir dali eu começaria a tropeçar muito mais do que eu estava tropeçando, porque até então eu tinha algumas coisas assim, biblicamente falando, Deus é fiel, Deus é bom, Deus vai fazer, Deus vai reverter o quadro, mas a partir daquele momento, não, a partir do momento daquele instante eu tinha algo revelado para mim, que Deus deu direto para a minha vida, e naquele momento, se eu não entro naquilo, então aquilo se tornaria para mim como pedra, não mais como pão. Mas o que a palavra de Deus é para nós, ela é pão, ela é um caminho, ela é uma luz, ela é um dia. Mas se nós estivermos andando fora daquilo que Deus já falou com as nossas vidas, então nós vamos nos deparar com a treva e vamos automaticamente tropeçar, porque o próprio Cristo está falando, quem anda de dia não tropeça. Logo, a recíproca é verdadeira. Quem anda de noite vai tropeçar. Então, dentro disso, naquela ocasião, imediatamente eu me apropriei daquela palavra e pude viver, então, uma paz de 2 anos antes de negociar e mais 1 ano e 2 meses até pagar. Mas esses 2 anos eu não tinha nada, eu não tinha negociação, não estava pagando, e a qualquer momento seria possível eu perder a minha casa, mas mesmo assim eu estava em paz, andando de dia, por quê? Porque eu tinha uma palavra e eu não estava tropeçando. Mas em outras circunstâncias, eu já fiz ao contrário. Coma para viver, não viva para comer. O que eu fiz? Eu comi do jeito que eu quis. E essa palavra já foi me dada há mais de 15 anos no mínimo, ou até mais. Então, na verdade, o que acontece? Eu andei 15, 18 anos em trevas, tendo a luz. Então, a pergunta que eu faço para você, o que você tem de palavra que você não está colocando em prática? É isso que tem se tornado uma treva para você. Eu não posso fazer uma doutrina dessa parte aqui, como para viver, não viva para comer. Mas eu posso fazer uma doutrina, porque a palavra, ela que é dada para qualquer um de nós, ela deve ser obedecida e ela é dia. Porque para mim foi dado isso. Então eu não vou fazer uma doutrina, como eu tenho aprendido isso. Ó, é algo específico, é para você.
Para os outros, cada um vai comer do jeito que achar melhor. Tudo bem. Agora, de uma forma mais ampla, vindo para a palavra. A palavra, ela é universal, não tem escape. Se Deus te deu uma palavra, se você não estiver obedecendo isso, você está tropeçando. Ah, eu não entendo porque eu estou tropeçando, eu não entendo porque as coisas não saem no lugar, eu não entendo porque as coisas não estão dando certo, porque você está deixando de colocar a palavra para funcionar e você então está tropeçando, como eu tropecei 15, 20 anos na minha vida alimentar, engordando, me deformando, não estando feliz com a minha vida, não estando saudável, mas eu já tinha uma palavra. Então, o nosso problema, muitas vezes, eu não tenho uma palavra, não tenho uma revelação, não tenho entendimento. Então, busque isso nessa circunstância. Agora, se você tem o convite de Deus para você hoje, aplique essa palavra. Porque você está em trevas, não porque você não tem uma palavra, mas porque você não está aplicando esse dia que já está à tua disposição. O dia já está liberado para nós através da palavra. Para mim, o dia já estava liberado. Coma para viver, não viva para comer. Você vai ter problema com isso. E eu fiz o quê? Continuei comendo da forma que eu estava comendo. E eu então cheguei nos 108 quilos, 110 quilos, e emagreci, e engordava de novo, e virava aquele negócio, meu corpo todo deformado, eu com falta de ar, com dificuldade para um monte de coisa, tropeçando. Então, todos os desdobramentos de você andar de noite, os tropeços são exatamente isso. As deformidades vão chegar, as aberrações vão chegar, as anomalias vão chegar. Isso é inevitável. Então, o que você tem de palavra? Eu tenho de palavra que Deus me mandou perdoar tal pessoa, tal situação. Eu não consigo. E eu não pus isso em prática. Eu comecei um tempo, depois eu voltei para trás, eu peguei tudo de novo. Eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu quero me vingar, eu quero. Então, isso para você tem se tornado em trevas, mas o dia está na tua mão. Você vai ter que decidir. O que Deus mandou você fazer? Deus não mandou amar. Então, se você não está amando, agora você está em trevas. Não porque você não tem uma palavra, mas porque você não está aplicando aquilo que Deus mandou você fazer, é para amar. O que você tem de palavra? Deus mandou eu viver aquém do que eu posso, para que eu acumule e dê um paz de qualidade. Foi uma palavra que Deus deu para mim. E eu vivi o quê? Além do que eu podia. Virou o quê para mim? Trevas, fiquei tropeçando, 15 anos pagando conta e passando vergonha. Por quê? A palavra estava na minha mão, o dia estava na minha mão. Eu poderia ter desfrutado disso, eu daria para eu ter tido uma vida completamente diferente. Deus falou, filho, isso é o pão, isso é o dia, isso é a palavra, faça dessa forma. Mas eu fui fazer a minha maneira, e a minha maneira ela foi contrária à maneira de Deus. Eu fiz o meu próprio mapa, eu rasguei o mapa de Deus, eu fiz aquilo que eu quis, e isso se tornou para mim, então, trevas, porque quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite vai tropeçar. Então, a palavra para você, a distorção dessa palavra, a não aplicabilidade daquilo que Deus tem te dado, vai fazer com que aconteça treva. E treva é feita para o diabo. Treva é feita no inferno. Treva é lugar de sofrimento, lugar de medo, lugar de pavor. Apóstolo, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou agoniado, eu estou angustiado, porque você está em treva, porque você não está aplicando a palavra que Deus te deu. Se Ele te mandou fazer algo, vai fazer, porque o dia estará brilhando, você vai parar de tropeçar, vai parar de sofrer, vai parar de andar num ambiente de angústia, de mesmice, de vergonha, de passar tanto vexame, tendo o recurso em mãos. Irmãos, o dia, a palavra, é um recurso que nós temos em mãos para pararmos de passar vergonha. E insistimos em andar em trevas, e então estamos passando vergonha, estamos tropeçando, estamos tendo muito problema. Por quê? Porque nós não estamos aplicando a palavra, porque nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós fazermos, e nós vamos ter muitos problemas com isso. Sim. Então, Davi teve problema, ele passou vergonha como sacerdote, como apóstolo, como rei, ele passou vergonha como um homem de Deus, ele perde uma pessoa é morta, é um escândalo, é uma perda, é uma baixa, é algo parece que injusto. Aquele homem foi tentar segurar aquela arca, mas olha a consequência de um líder não ter uma palavra e andar num lugar que tropeça, andar escuro, vai gerar morte. Todas as vezes que nós nos perdemos daquilo que Deus nos der, vai gerar morte, ainda que você tente salvar isso, ainda que você tente segurar com a força do teu braço, não vai acontecer nada a não ser morte. Uzá tinha uma excelente intenção, mas ele estava pondo as mãos onde Deus estava decretando um juízo. Não adianta nós termos boas intenções, não adianta eu querer falar, não, mas eu fiz um mercado maior, porque eu queria dar glória a Deus, eu queria fazer um negócio mais bonito para Jesus. Mentira, eu queria aparecer, eu queria estar aqui.
para que olhassem para a minha vida e falassem, olha o mercado que ele fez, que eu estava cheio de ferida, eu estava cheio de fracasso, eu estava cheio de coisas dentro de mim, de carências, que eu precisava ser aplacada pela vergonha que eu tinha passado até então. Então, eu queria usar o crescimento desse mercado, eu queria ficar na cidade mais em evidência por causa das minhas carências, mas isso se tornou para mim trevas. Se tornou para mim um lugar de tropeço e se tornou um lugar para mim de morte. Eu morri, a minha esposa morreu, nós passamos vergonha, o nosso filho morreu, fomos envergonhados na cidade, ficamos anos pagando conta nesse estado de tropeço, porque não vai ter como acontecer outra coisa. Se você se perder ou se você não aplicar aquilo que Deus tem te dado, você estará andando em tropeço. Você estará andando debaixo de uma situação de trevas e isso vai trazer sobre a tua vida esse tropeço. Então, eu quero te abençoar em nome de Jesus, quero decretar sobre a tua vida, nessa praga das trevas, que nós não sejamos pegos nisso. O povo de Deus estava separado disso. Entenda que a trevas não é um juízo para nós, não é uma liberação para nossas vidas. As trevas é uma liberação para o adversário. Deus decreta trevas, mas lá no povo de Deus tinha luz, lá no povo de Deus que tinha palavra, lá em Gósen eles estavam vivendo uma vida normal, não tinha trevas naquele lugar, porque o povo de Deus estava separado daquilo lá. A manifestação de trevas não é para a sua vida, não é para a minha vida, não é para o nosso casamento, não é para o nosso ministério, não é para a nossa casa. Essa manifestação de trevas é para o inferno, é para Satanás, seus comandados e aqueles que servem a ele. Nós servimos um Deus vivo, um Deus de luz e um Deus que não vai nos deixar presos em ambiente nenhum, porque nós temos uma palavra para andarmos de dia. Então, eu te abençoo para que você ande de dia, para que você coloque a palavra que já está nas suas mãos em prática, para que você peça perdão pelo tempo que você negligenciou a palavra que Deus já te deu e peça graça para Ele, para que você possa aplicar. Falar, Senhor, eu parei no meio do caminho, eu cansei, eu mudei de rota, eu achei melhor fazer de outra forma, eu rasguei o teu mapa, eu não sei o que você fez, mas se arrependa disso e retome, vai lá, levanta no lugar que você caiu, aplique a revelação de novo, aplique o dia de novo e vai desfrutar, vai andar em paz, sem tropeçar, sem passar vergonha, sem ficar debaixo da mesma condenação do adversário. Isso não é para mim nem para você. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e nos dê graça aí para aplicarmos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, abraço, tchau. Ele estava animado aqui, irmão. Eu estou animado. Ele está animado. É bonito ver com aqui como é que eu digo? O entusiasmo que ele veio trazer a palavra. Por isso eu chorei, irmãos. Muito bonito ver isso, não é? Pessoa com fome de pregar a palavra, com sede. Obrigada, amor. E trazer a revelação aí para o Senhor, pelo Senhor, através do Senhor, não é? Graças a Deus por isso. Quem anda de dia não tropeça. Andará na luz do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, veja bem, o que o Senhor quer fazer para mim e para você? Ele quer trazer uma revelação, não desassociada da palavra, nada disso, mas uma revelação de quem é o Cristo vivo para você, para que você possa caminhar nesse lugar de luz. Então, para nós da finança, o que o Senhor falou? Comece a ganhar perdendo medo de perder. Para a parte da comida, o que Deus falou para ele? Coma aquilo que é suficiente para você viver, não viva para comer. São palavras reveladas para ele. Foram palavras que vieram para trazer luz à vida dele. Aqui ele obedeceu, trouxe paz e sossego. Aqui ele não obedeceu, 18 anos, mais ou menos, foi o que ele falou. Que ele viveu só engordando, engordando, e come doce, come isso, come aquilo, e nada aconteceu na vida dele. Agora, aprove ao Senhor girar a chave, trazer o querer e o efetuar, não é? Porque ele foi pedindo, foi clamando, Senhor, não estou conseguindo, Senhor, não estão conseguindo, e Deus, pela sua misericórdia, efetua algo no coração com o qual ele pode aplicar essa palavra revelada. Então, o que Deus está falando para mim e para você? Tem uma palavra, e se você ainda não está conseguindo aplicar, vá para a humilhação. Não entre por esse caminho de Faraó, de permitir o endurecimento do coração. Mas vá para o caminho de Deus. Deus está falando, deixa essa parte da sua vida sair para me adorar. Deixa essa parte aí que está atrapalhando você, que é a parte da orfandade. Eu quero que você venha me adorar. E você vai com tudo que pertence a você. Com tudo que te pertence. Você vai levar, você vai falar para o adversário, nenhuma unha vai ficar para você. Irmãos, hoje assistindo aquela irmã Bárbara pregando, ministrando na live que o apóstolo faz de manhã,
Ela estava falando a respeito de memórias de feridas. Isso rege a tua vida. Eu tenho uma ministração, quando eu estava sozinha ainda no ministério, o Senhor me deu, chama Memória de Feridas. Então, por quê? Porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito ainda é marcado por feridas. E eu me lembro que faz tempo que eu preguei, mas uma das coisas que eu me lembro muito bem é que às vezes a marca da nossa mãe nos chacoalhando, a menina imprestável, jogando a gente de lado, os dedos podem ter ficado nos nossos braços, um croque, um puxão de cabelo pode ter ficado na tua memória, inclusive física, daquela dor. E o adversário faz a visitação dele, e na hora mais inoportuna, ele faz subir aquela memória de ferida. E Deus está falando: deixa o meu povo sair para adorar. E a sua mãe tem que vir junto. Qual é o povo que está dentro do teu coração e que está morto, está em trevas? Às vezes a tua finança está em trevas porque você fracassou uma vez, duas vezes, três vezes, tentou, não é? Nós vamos ouvindo aquilo que o Senhor... Veja a vida do meu esposo, irmãos, na parte de comércio. Fracasso, 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 fracasso. O Senhor vai falar para ele: vem, saia para adorar, venha trazer a tua finança junto. Saia para adorar. Não permita que essa treva do fracasso, o adversário falar para você assim: pode deixar aqui, isso aqui não vai. Não, você vai falar: vai sim. Nenhuma unha vai ficar em trevas. Às vezes é o seu sentimento na parte emocional para casar, para querer algo novo na sua vida, para querer um relacionamento da parte de Deus. Você olha e fala assim: ai, para mim não tem mais jeito, eu vou ficar minha vida inteira sozinha. Não, traz essa parte também, porque o Senhor com certeza vai te dar uma palavra para você andar sobre ela. A luz do Senhor vai brilhar sobre você. A palavra do Senhor vai estar sobre você. Nós não precisamos nos equiparar para irmãos. Não precisamos permitir que aquilo que o adversário foi sentenciado, e nós, por causa de alguma natureza, alguma característica que estamos mostrando ali de Faraó, ou da natureza da serpente, do dragão, de Adão, está ali, irmão, na nossa vida. E o adversário vai querer falar para você: ah, isso aí é ponto de fracasso, não precisa deixar sair, não. Deus está falando: ó, eu vou mostrar que lugar vai ficar essa parte da sua vida. Vai ficar em trevas espessas. Vai ser lá no ranger de dente, no choro, onde o verme não morre, o fogo não apaga. Traz essa parte para mim, para que eu cuide, porque em tormento você já está. Mas o Senhor está trazendo para nós uma palavra, ou o desejo dele de revelar uma palavra poderosíssima para nós. Enviou-me a tua palavra e me tirou daquilo que me é mortal. Envia-me a tua palavra e me tira do que é mortal. Me livra, Senhor. Então é o que Deus está falando para o seu povo. Pai, isso aqui já está estabelecido a morte. É trevas intensas. Veja que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Olha aqui, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Comece a permitir que a vontade de Deus comece a banhar os teus olhos e comece a ver com bons olhos o chamado de Deus para essa ferida tua tão grande, que às vezes você está arraigado nessa memória de ferida, que não quer trazer aquela pessoa que morreu, a outra que morreu porque me fez mal, porque isso, porque aquilo, e aquilo lá está trazendo um olho mal para você. Então, num desses 3 meses, ali eu não me lembro qual mês que é, mas existe algo chamado olho, e precisa ser um olho bom, irmãos. É dentro do mês de Shevat, e o outro agora é Adar. É um desses dois que tem essa parte do olho, irmãos, que eu não me lembro agora. Mas precisa ser um olho bom, é o mês anterior, porque esse agora é o olho da agulha. Então, é a letra Kuf. O outro mês é Ain, olho. O olho precisa ser bom. Você deve lançar fora e trazer debaixo da palavra de Deus para que você olhe as coisas e os teus olhos sejam bons para olhar aquilo, para que não seja trevas. Olha o que ele fala. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nós estamos falando de andar em trevas. Nós estamos falando em mudar a nossa vida e sairmos da natureza de Satanás, haver uma dissociação grande, um divórcio da natureza de Satanás e os lugares onde ele colocou para que a gente habitasse. Nós temos que começar a falar: não vai ficar isso aí não, porque isso faz parte de mim.
A minha mãe, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe faz parte de mim. O que eu tenho com o meu pai faz parte de mim. Ah, mas irmã, meu pai não quer nada comigo. Deixe Deus colocar as coisas no lugar. Não estou falando que ele está sentenciando ainda que a gente não veja. Deixe ele sentenciar, ele é Deus, você dá voz àquilo que ele está fazendo, e Deus é Deus, você só tem que falar, Senhor, envia as trevas então, para que haja um despertamento. Senhor, eu estou me levantando para dizer para Faraó, Faraó, nenhuma unha vai ficar, o Senhor já mostrou para mim que esse lugar que você está querendo me deixar é um lugar de trevas, eu não vou ficar aí, porque eu não quero ficar nesse lugar de juízo da parte de Deus. Essa parte do meu corpo, da minha vida sentimental, da minha finança, da minha vida íntima, não vai ficar em trevas. Comece a colocar debaixo da luz do Senhor. Porque o adversário, ele quer pegar qualquer área da nossa vida para manter em trevas. Agora, a nossa parte é nos rebelarmos para falar, Deus, eu não tenho nada disso em mim. Assim como nós falamos, Satanás não vai ter nada em nós temos que começar a colocar em prática isso, irmãos. É no dia a dia. E aí depois ele fala, porquanto, caso a luz que há em ti, ou seja, a treva, o apóstolo sempre fala isso, o apóstolo Éder, ele sempre fala isso, a luz, a treva é um tipo de luz. Então nós precisamos entender, irmãos, a negritude, a escuridão é um tipo de luz. Então o Senhor fala aqui, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por quê? Porque ela vai impedir de a gente ver com clareza as outras coisas. E um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa raiz de amargura, ela pode contaminar muitas coisas que às vezes você já está conseguindo, e daqui a pouco vem essa raiz de amargura e contamina isso. Mas o Senhor está chamando para uma sentença poderosa da parte de Deus. Ele está enviando aqui para Satanás, e para Satanás não tem mais jeito, irmãos. Deus falou para ele, olha o lugar que você vai ficar e acabou. Eu não vim negociar com você. Eu vim falar, só vim avisar. Meu povo vai sair com tudo que nós temos que adorar. Nenhuma unha vai ficar para você. E aí Satanás dá uma sentença, o dia que eu te vir, você vai morrer. E Moisés fala para ele, nunca mais vou te ver mesmo. Então, isso que precisamos entender, irmãos. Precisamos dar um basta nas obras do adversário. Dar um basta na obra do inimigo. E falar para ele, eu sei para onde você vai. O Senhor falou que vai enviar as trevas. Esse lugar que você vai ficar. Eu não vou ficar com você. Nada do que é meu vai ficar com você. E eu vou levar tudo o que eu tenho. Eu vou sim oferecer o sacrifício do Cristo vivo na presença de Deus. E eu vou levar minhas finanças, vou levar meu gado, vou levar todo o sistema sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo preparou para mim agora. É o que eu vou executar diante de Deus. Você entende o que nós estamos falando? É por fé, irmãos. É por convicção. Não é por aparência. Não é por aparência. Ai, mas eu não estou vendo nada acontecer. Deixe o reino de Deus se mover a teu favor. Continue fazendo a tua parte, com ousadia, com fidelidade, trazendo tudo quanto te pertence aos pés do Senhor. Se Deus falar para você, olha, faça uma oferta, faça uma oferta. De coração puro, de coração limpo, não para troca. Não para falar para Deus, Deus, eu estou comprando a bênção. Que comprar bênção? Como que consegue comprar bênção? A bênção já foi liberada. Mas se você quer falar para Deus, Deus, eu estou totalmente envolvida nesse projeto e eu quero colocar o meu bolso nisso. E eu quero falar para o Senhor, eu estou envolvida, totalmente envolvida. Faça a tua oferta. Agora, se Deus não falar nada, não venha para comprar bênção. Que isso não existe na presença de Deus. Isso é coisa de gente que quer pegar o teu dinheiro. Então, em nome de Jesus, se posicione. Faça como esse povo aqui fez. Moisés falou, eu vou levar tudo na presença de Deus. Tudo o que eu tenho. Tudo o que eu sou na presença de Deus. Nenhuma unha vai ficar. Não tenha reserva de domínio. Não guarde nenhum segredinho diante de Deus. Deus quer te ouvir. Não guarde nenhum sentimento que está dentro do teu coração. Deus quer te ouvir. Ele já sabe. Mas ele quer saber o quanto eu e você somos honestos diante de Deus. Eu tenho procurado, irmãos, qualquer sensação que eu estou sentindo, eu vou lá e estou falando com meu esposo agora. Ô, amor, estou sentindo isso aqui. O que você acha? Olha, estou passando por isso aqui. O que você acha? Olha, tal pensamento veio assim. O que você acha? Me ajude. Falo com Deus e falo com meu esposo. Falo com Deus e falo com meu esposo. Ah, pastora, mas eu não tenho esposo. Você não tem esposo, mas você tem um esposo, que é o Cristo vivo. Fale com ele, enquanto ele não te prepara o esposo. Daqui a pouco você vai ter um esposo. Em nome de Jesus. Deixe Deus preparar todas as coisas e satisfaça com o que ele já te deu agora. Em nome de Jesus. Isso mesmo, irmã Vanessa. Sabe por quê? Porque estamos gerando relacionamento. Deus não está atrás do nosso ritual, irmãos.
Eu fiquei lá com o Senhor 1 hora. E o que você falou com ele? Nada. O que você segredou do teu coração para ele? Nada. Mas você não falou daquela intimidade sua, que está tão difícil? Você não falou de tal coisa que está tão difícil? Não, eu não falei. Irmãos, isso é religiosidade. Você vai ficar 1 hora com Deus para fazer o quê? Só para aprender os princípios da palavra de Deus? Deus não é seco assim, irmãos. Eu passei por isso. E Deus está me ensinando agora a ter relacionamento com Ele. Ele não quer o meu serviço. Ele quer relacionamento. Entenda isso. Os legalistas de plantão aqui, como eu, legalista, cheio de obras, Deus está querendo relacionar com você. Para poder te dar a palavra revelada que te leva para longe do pecado, te leva para longe dos trâmites de Faraó, te leva para longe daquilo que é a manifestação das trevas. É isso que Deus quer. Um relacionamento onde Ele possa fazer brotar dentro de você uma palavra especial, só tua, na intimidade com o Senhor, teu Deus. E aí Ele vai trazendo. Então, o meu esposo é para mim hoje uma confirmação da palavra de Deus. O que você acha? Eu penso tal coisa. Eu falo, bem parecido com o que Deus está me falando. Ou quando Deus vier me testificar o que meu esposo me falou, verdadeiramente é o caminho que eu tenho que andar, aí sim. Então é melhor andar em dois do que um sozinho. Espere Deus preparar para você. Alguém que seja um companheiro com você. Às vezes você está pedindo um companheiro de oração, uma pessoa, uma companheira de oração, e não chegou ainda. Aguarde o tempo de Deus. Daqui a pouco chega alguém que seja de acordo com o coração de Deus. Vai pegar qualquer um para você ver o que vai acontecer. Eu preciso de alguém para me abrir. Vai e pega qualquer um também, vai ver o que vai acontecer. Aí a tua intimidade é pouco no ventilador e aquilo, tudo espalha, e a gente fica passando vergonha, porque quem anda de dia não tropeça. E se acontecer alguma coisa com a tua vida, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai ter um propósito naquilo que acontecer na tua vida. Eu tive que decidir, irmãos. O Senhor falou comigo, ele falou assim, você vai ficar para sempre nesse lugar ou você vai decidir confiar em mim? Porque se você não quiser fazer essa parte que eu estou falando da tua vida, você é que cuida dela. Então você está por sua conta e risco. Agora, se você resolver entregar nas minhas mãos, ainda que aconteça alguma coisa que aos teus olhos pareça errada, para mim vai estar tudo certo, porque eu tenho poder de te resgatar novamente desse lugar. Ou você confia em mim, ou você confia em você. Trevas. O Senhor está falando, sai das trevas, sai, porque eu vou enviar o primogênito. E eu vou quebrar a força desses adversários. Vou te ensinar a decretar. Vou te ensinar a ser uma igreja poderosa, que saia na minha presença. Em nome de Jesus, isso mesmo. Pega o hino da Raquel Melo aí e mergulha nas águas do Espírito para quebrar toda a manifestação de Naamã. É exatamente isso que Deus está falando. E a autoproteção é um dos maiores níveis de orgulho que possa se ter. Porque não confiamos em Deus para a proteção. Eu não vou ter amizade com ninguém, porque aí eu não corro risco. Só que também você não vai ter alegria de ter uma amizade fiel, não é? Não corre risco. Aí você fica por sua conta e risco. Vai ter uma vida miserável. Porque ao invés de confiar na prudência que Deus vai te dar para te ensinar a escolher uma boa pessoa para estar do teu lado, você fica na sua própria consciência, na sua própria dependência. Isso é aquilo que Adão fez no jardim. É entregar-se a si mesmo. O Senhor está falando, para de se entregar a você mesmo, que eu posso colocar gente boa para andar com você. Posso colocar gente que te dê prazer, sim, de estar na presença dela. Posso colocar uma amiga, um amigo para o seu esposo, para você, para que andem de verdade na minha presença e façam de vocês pessoas aprazíveis, pessoas que tenham prazer de receber. Irmãos, a nossa confiança em Deus ainda é muito falha. Não conseguimos, às vezes, entregar as nossas maiores preciosidades diante de Deus, porque achamos que Deus vai brincar com o nosso sentimento. Da onde nós tiramos isso, hein? Será que não é de uma memória ferida? Então, irmãos, vamos entrar neste lugar. Comece a falar para Deus. Senhor, eu vou precisar sentenciar o meu adversário. Comece a me dar as palavras. Comece a me dar algo para eu poder reveladamente trazer aquilo que me prende. Irmãos, o que aquela mulher falou hoje cedo, ela falou que a nossa identidade é formada por memórias. E eu tenho essa convicção, irmãos. Porque a memória forma. A memória dá forma.
Porque como você vai querer andar nesse mundo se você já apanhou? Apanhou, apanhou. Como você vai querer confiar? Se aquelas memórias de você apanhando, levando chute, sendo escarnecido, sendo ridicularizado, sendo desprezado, sendo preterido, trocado. Como que você e eu vamos querer fazer alguma coisa se aquilo lá está na nossa memória e está vivo? A memória forma caráter, forma identidade, forma se eu vou, se eu não vou, forma servir para caber, forma diminuir para caber, ou forma exaltar-se para não se rebaixar. Porque se eu fizer isso, eu vou me rebaixar. Então, irmãos, é tempo de nós nos apresentarmos diante de Deus para sentenciarmos essas trevas que poderiam estar em nós. Ali para o adversário, nenhuma unha ficará, nem aquela que está na profundidade do meu coração, que eu nunca tive coragem de abrir. Eu quero abrir agora para o Senhor, porque vamos sair, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e tudo que é meu vou servir o Senhor. Nenhuma unha vai ficar para o adversário. Deus é conosco. Amém? Em nome de Jesus, então amanhã à tarde, você se prepara, nós vamos começar aí, vou pedir para o Senhor o que é que Ele quer dar formato e vai dar muito certo, em nome de Jesus. E depois, na segunda-feira que vem, que estaremos, isso, graças a Deus, irmã Marta, continue assim, em nome de Jesus. E a semana que vem, dia 2, vamos fazer o purim de manhã, né? E aí vamos ver aí como o Senhor vai lidar com tudo isso, mas vai ser uma bênção, porque Deus está interessado em nós, como Deus está interessado em nós. Amém, amados? Em nome de Jesus, fiquem na graça. Shalom, shalom, Vanessinha. Shalom, shalom, missionária. Shalom, shalom, todo mundo que está aí. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigada.